Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje nos encontramos aqui para dar continuidade ao assunto jogo de búzio, o Meride Logum, né? O famoso jogo de búzio. No vídeo passado, pessoal, eu falei algumas características, dei exemplos de algumas coisas sobre o jogo e também tentei, vamos dizer assim, mostrar o que é o Meride Logum e o que é a Udologia, dividindo em dois contextos, né? No qual você vai entender que a Udologia é uma ciência e que o Meride Logum é um oráculo. E para dar continuidade a este assunto, nós devemos entender primeiro que antes de existir os 16 Meride Loguns, existia um outro jogo também muito conhecido, que é o Erim, o jogo de 4 búzios, que era usado pelos caçadores, né? Que era usado muito no culto de Ogum, de Oxóssi, de Odé. E esse Erim, gente, é um método muito simples, que existe 7 posições, no qual indica ebós, indica oferenda para os orixás, e também era usado muito para ver o melhor dia de caça, o melhor dia para se fazer oferenda para o orixá em questão. Então o Erim era um jogo muito simples, é um jogo que as pessoas muitas vezes esqueceram aqui no Brasil, ou apenas usam ele como um método de confirmação, sim e não. Mas devemos lembrar que existem 4 posições. As 4 posições primárias, que é um aberto, né? 3 fechado, quer dizer não, negatividade. É conhecido como Ocaron. Outro afirmativo dele, ao contrário, que seria 4 abertos, que seria chamado de Aláfia, que seria o oposto de Ocaran, que Ocaran é um ato de negação. E Aláfia é um ato de confirmação, que muitas vezes pode ser interpretado, a grosso modo, como sendo tudo de bom, que assim seja. Então a pessoa vai sofrer um acidente? Sim. A pessoa vai morrer? Sim. Então tudo que se perguntar a Aláfia, ele vai dizer sim. Então é uma caída que as pessoas interpretam como sendo muito positiva. E devido a essa grande positividade dela, se torna uma caída muito perigosa. Para muitos, essa caída é uma caída simples, que quer dizer que o orixá está contente, e não é bem assim. Imagine você quebrar um copo. Você conseguiria unir esse copo? A Aláfia, para vocês entenderem aí de casa, pessoal, é mais ou menos isso. Então tem que se tomar muito cuidado ao ver essa caída numa consulta de 4. A caída que seria a mais favorável de todas nesse jogo seria 2 abertos e 2 fechados, que estaria dizendo equilíbrio, o negro e o branco, o equilíbrio, a unificação, o masculino e o lado feminino. Esses dois lados equilibrados está dizendo que tudo que está sendo feito ali está de pleno acordo, a harmonia total. Por quê? Não há briga. 2 pessoas dizendo sim ou 2 pessoas dizendo não, não há briga. Porque os dois vão concordarem. Então, nessa concordância é uma excelente caída, pessoal. Outra caída também que é um pouco preocupante, que é 3 abertos e 1 fechado, é um fator meio que de negação. Sabe quando alguém fala assim, talvez, eu acho. Então é uma caída que você deve confirmar jogando de novo. Se cair 3 aberto e 1 fechado novamente, aí está dizendo sim, etauá, tudo bem, pode continuar, não tem problema. Mas deve ser jogado e ver se vai cair 3 abertos e 1 fechado, etauá. Aí tudo bem, etauá 2 vezes, está bem, a coisa pode continuar. Uma caída que as pessoas têm muito medo, que é chamado de oieku, né? Que quer dizer 4 fechado, essa caída seria uma das mais favoráveis. Porque é ire oieku, né? Ire. Né? Ire é coisas positivas. Então é a transformação, algo que morreu e que vai se transformar. E aí a pessoa que tem o conhecimento nesse método de Erim vai saber o ebó de fazer ali na hora. Porque oieku também significa
que algo deve ser mudado rapidamente, algo deve acontecer rapidamente. Então não é uma caída tão negativa, não é uma caída que se deve se preocupar, mas deve ser interpretada de várias formas, devido ao conhecimento que cada babalá ou o babalorixá tem ao executar esse jogo de Erim. Quando nós falamos em 4 jogos de buzo, além dessas posições primárias que todos nós conhecemos, pessoal, que Etauá, Ocarã, Oieku, Aláfia, Edilá. Então são essas caídas, são as mais simples. Mas dentro dessas caídas existem outras caídas, outras configurações, na qual pode identificar um orixá, pode identificar um ebó, pode identificar uma oferenda, uma folha que se vai se usar para fazer um ritual. Então tudo isso é muito importante quando você conhece esse jogo de Erim, né? É um jogo que dá para você fazer várias interpretações, na qual você pode trabalhar vários aspectos, vamos dizer assim, do orixá. Lembrando, pessoal, que o Erim, ele é um jogo que deve ser preparado. Existe uma certa iniciação para esse tipo de jogo. Não é simplesmente pegar 4 jogos de buzo, colocar aos pés de Exu, fazer um sacrifício e consagrar ele ali, está resolvido. Não, existe uma técnica para se ler, existe um ato a ser feito, ou seja, um ritual no qual ele vai responder para você se é verdade ou mentira, tá? É um jogo que traz várias configurações, sim, na qual pode ser interpretada, na qual deve ser avaliada ao se fazer esse tipo de consulta com o Erim. Pouco usado no Brasil, tá? Mas, pessoal, lá na África ainda tem muitas pessoas que conhecem esse método de jogo chamado o jogo de Erim, ou seja, de 4 búzios, tá? E ele é um jogo que você deve tomar muito cuidado, pessoal, porque ele deve ser guardado dentro de uma bolsa de couro, feita para este tipo de jogo, tá? Ou um saco branco de algodão, no qual você vai deixar ele repousando logo depois da consulta. Existe também, pessoal, uma reza que deve ser rezada ali para ativar as forças desse jogo chamado Erim. Então são esses pequenos detalhes ou preceitos que faz com que este jogo responda corretamente as perguntas do consulente ou até mesmo da pessoa que está usando. Eu tenho observado alguns babalorixás ou ialorixás pegando 4 jogos de búzios ali, ou seja, tem um jogo para cliente, um jogo para casa de orixá, um jogo para identificar o orixá em questão e um outro jogo que eles deixam dentro do quarto de Exu. São 4 tipos de jogos. E aí eles acabam tirando desses jogos, muitas vezes, 4 búzios para perguntar sim ou não. Isto é uma forma errônea de se fazer este jogo de Erim. Ou seja, porque ele tem um orixá que vai responder por ele, existe ebós específico para ele, então existe toda uma trajetória para explicar o jogo de Erim, esse jogo de 4 búzios, que é pouco falado, é pouco divulgado, porque as pessoas acostumaram apenas conhecer o Merim de Logum, né, o jogo de 16. Só que elas esquecem que esses jogos que nós temos dentro do culto tradicional iorubá também são válidos. Porque através do Erim você pode apurar várias situações da vida do consulente e não apenas uma ocasião que acontece ali de sim ou não. Ah, eu vou arrumar um emprego? Sim. Ah, aquela pessoa gosta de mim? Não. Não, gente, é um jogo mais complexo. Então precisa ser estudado. Existem essas configurações que eu falei, mais algumas outras que são vista como mais 7, na qual vai ser falando de vários aspectos, de vários orixás e também de caminhos. Então para isso precisa ser estudado, precisa ser aprendido, não precisa de intuição, não precisa ser feita
vamos dizer assim, um trabalho espiritual para você ter evidência, né? Basta você estudar as configurações, saber a pessoa que conhece esses rituais, né? Que é feita dentro da sociedade de Ogum, de Odé e de Oxóssi, para iniciar você neste aspecto dos 4 jogos de Buzo, ou seja, os 4 Meri de Logum, os 4 Erim de Logum, os 4 formas de se realmente jogar esta forma de jogo, tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos e até o próximo vídeo. Unsumbuê, camona, que fui de Niachiuna. Unsumbuê.